Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes. Eu queria dar mais uma reforçada naquela questão do mais B. Eu fiz aqui um diagrama, um desenho para a gente tentar deixar isso mais claro. Embora eu acredite que a aula tenha ficado boa, ninguém reclamou. Mas teve um comentário de internet que um aluno perguntou referente à fonte que tem mais qualidade, que eles chamam de fonte real, que eu não concordo muito com esse termo, acho esse termo beira um ridículo. Fonte real, real de realidade, realidade existe, existir é real, então me apresenta a fonte virtual. Então, ele me perguntou a referência dos mais B's, que eu já falei com vocês que nas fontes mais simples, nós temos o mesmo mais B de 12 ou de 5 volts, que na verdade são só fios diferentes que partem de um mesmo ponto. Então, na verdade, é o mesmo mais B. Então, eu criei uma exemplificação aqui para vocês que tem referência com uma coisa que é comum no nosso dia a dia, que é a questão da tomada, que a gente tem comumente em casa. Então, eu queria explicar para vocês baseado na tomada o conceito do mais B de uma mesma origem e do mais B de origens diferentes. Então, repara que eu tenho o mais B em cima, eu tenho um relógio que representa o relógio que vem da rua, e eu tenho 3 tomadas, e eu tenho um único fio que alimenta as 3 tomadas. Ou seja, uma mesma origem da alimentação. Então, os 12 volts, no caso os 110 volts, estão vindo da mesma origem. E embaixo eu tenho um diagrama um pouquinho diferente, que eu tenho o mesmo relógio, só que vai um fio para cada tomada. Então, isso seria um mais B diferente. Como exemplo, não tem os 12 volts e os 5 volts da fonte de alimentação? Seria como se os 12 volts não viesse de um fio, mas sim de um circuito independente, certo? Então, o diagrama de baixo representa uma fonte com mais B's distintos, separados, e o de cima um único mais B. Embaixo eu botei um exemplo de um chuveiro elétrico, onde você tem a queda de tensão. Quando você liga o chuveiro, você percebe, em função do seu alto consumo, que existe uma queda da tensão. Então, nas fontes que tem um mais B separados, que vem de um circuito separado, como se fosse um relógio para cada tensão daquela. Então, seria mais ou menos os exemplos que eu vou fazer para vocês. Então, vamos supor que o relógio de cima ele fosse um transistor da fonte. E o relógio de baixo seria um transistor da fonte, um circuito da fonte. Na fonte com um único mais B, essa seria a configuração. Um único fio alimentando todos. E no caso de uma fonte mais elaborada, com uma qualidade melhor, seria mais ou menos isso aqui, ó, como se ela tivesse 3 relógios diferentes, um para cada mais B. Ou seja, um circuito alimenta cada fio, certo? Então seria o que? Como se eu tivesse uma casa com 3 relógios. Vou dar um exemplo, uma casa com 3 relógios elétricos. Então isso seria o que? Seria uma condição de fornecimento da eletricidade de forma mais estável. Então, por exemplo, você tem um alto consumo, no caso das fontes que usam para computador videogame, que eles chamam de gamers, isso me irrita. Então, seria o que? Como se a mesma fonte fosse capaz de fornecer de forma separada as tensões de 12 volts, por isso que ela é mais elaborada. Eu acho que ficou bem exemplificado isso daí. Tá ok, galera? Então, finalizando essa questão do mais B, para você poder entender. A fonte mais simples, ela tem um relógio que alimenta tudo. E a fonte mais elaborada, ela tem diversos relógios. Cada relógio representa um circuito em separado. Por isso que ela tem uma qualidade melhor. Grande abraço, professor Marcelo Moraes.